Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e nesse vídeo eu quero falar sobre dividendos, e não só dividendos, mas dividendos em dólar. Tem coisa melhor do que dividendos em dólar, em moeda forte, pessoal. A gente vai ver que tem empresas, e muitas, não são poucas, são 66 empresas que pagam dividendos há 25 anos, sempre crescente. Vamos ver quais são algumas delas e quais são os critérios e como você pode acessar essa maravilha que é receber dividendos em dólar. Além disso, a gente vai falar da diminuição de preço de carro, vai falar da Cielo, o que aconteceu com a Cielo de novo, e vai também falar sobre o Tesouro Direto. Será que os títulos estão ficando mais caros, mais barato? Tá bom o momento de entrar e quanto que daria para estar ganhando investindo em renda fixa? Pasmem, vocês vão pasmar o quanto daria para estar ganhando se você tivesse comprado no momento certo. E a gente vem tentando passar isso para você já faz algum tempinho. Isso é muito bom quando a gente consegue acertar. Antes disso, eu queria pincelar aqui o mercado. Altas e baixas do dia. Açaí e Carrefour estão crescendo barbaridade, pessoal, hoje. Vou até atualizar aqui, ver se tem um preço novo aqui, mas está crescendo 13%, 11%, pessoal. Aí você pensa, caramba, olha a notícia de ontem. A notícia de ontem era: ações do supermercado renovam mínimas e pressionam o Ibovespa. Ontem, eles estavam na ponta negativa, caindo 3,83, 2,19. Hoje, estão na ponta positiva. Por quê? Caiu ontem no fato, realmente as coisas não estão fáceis para o supermercado. Subiu hoje no boato, pessoal. Bancos sondam o mercado para block trade de açaí, ou seja, uma compra em massa, uma compra maciça de mais de 11% do capital da empresa, e aí os preços já começam a ser elaborados ali, e aí o negócio sobe totalmente no boato. E o mais engraçado, é sobre açaí. Carrefour está indo meio que no oba-oba. Eu não achei nenhuma notícia tão interessante assim para fazer Carrefour disparar além do tal do oba-oba. Se a gente for pegar aqui a nossa Bolsa Brasileira, o mapa aqui de calor, galera subindo bem, ó, vou passar na frente. Petrobras subindo, Vale, né, muito devagarzinho, Ambev subindo, VEG subindo, Redditor subindo, Vive subindo, tudo subindo, os bancões também subindo legal. Então, hoje o dia é muito, muito, muito bom para a nossa Bolsa. E aí, quando a gente olha no gráfico da Bolsa, então, aí tá maravilhoso. Quarto dia de alta forte, teve uma alta fraquinha ontem, mas pelo menos o terceiro dia de alta forte da Bolsa. As médias estão todas aqui apontando já, pois é, todas não, né? As duas mais rápidas estão apontando para cima e já ultrapassaram a média longa de 200, o que é maravilhoso, excelente. Só que começa aqui nossa dor de cabeça. Ó. 114 mil pontos é uma resistência muito importante que aconteceu lá em janeiro de 2023 desse ano. Se ultrapassar esses 114, aí começa a ficar bom, porque ó, 113, 114 aqui, ó, uma resistência muito chata. Aconteceu em agosto, aconteceu em setembro, aconteceu aqui de novo em setembro. Quando isso aconteceu de passar, aí chegamos a 118 até 120 mil pontos. Então é bem interessante saber que essa é a próxima resistência. 118, se 114 passar, vai para 118, 120, aí depois 121, 122 e por aí vai, pessoal. Então vamos torcer para que passe fácil dessa resistência para a gente continuar esse caminho de subida muito bom que a gente está. Vamos agora para a notícia do mercado. Primeiro eu vou falar daquilo que eu já falei no começo, como você ganhar esses dividendos em dólar. Muito, muito, muito legal. Vou voltar aqui agora, vou botar minha tela um pouco menor. A gente falou do gráfico aqui, eu podia ter diminuído minha tela, mas esqueci, mas vamos dar continuidade. A gente está falando de dividendos em dólar, porque tem sim jeito de você comprar um único ETF, a gente vai falar aqui que é um fundo passivo, para você participar desses dividendos em dólar. E olha que legal, quando você fala de dividendos em dólar, você está falando de empresas que pagam esses dividendos há 25 anos sem interrupções e que vem sempre aumentando esses dividendos. Olha que beleza. Não houve nenhum período que não estava aumentando, pessoal. Sempre, sempre, sempre aumentando. Isso é muito legal. Essas empresas, no geral, além de tudo, se valorizaram mais do que a média do mercado nos últimos 12 meses, 1,45 contra 0,91, e nos últimos 3 anos, 13,45 contra 12,70. Então, são boas empresas resilientes que pagam bons dividendos e por isso estão batendo o mercado. Algumas poucos populares, como Cardinal Health,
como a Flack, a Grainger, mas algumas bem conhecidas como McDonald's, Coca-Cola, Colgate, Johnson Johnson e etc. Todas, no geral, tem, pelo menos a maioria aqui tem, sim, jeito de você investir diretamente nas BDRs dessas empresas. Então, como é que você pode participar? Você pode participar comprando essas ações ou participando do ETF de forma direta. Coca-Cola já está há 6 décadas nessa lista, não é só 25 anos, não, são mais de 60 anos. Warren Buffett é um dos principais acionistas e ele adora tomar Coca-Cola e ganhar dinheiro com a Coca-Cola. No Brasil, pagar dividendos é obrigatório, lá não é, mas algumas empresas são boas pagadoras. A maioria das empresas lá prefere revestir os lucros. E aí o que acontece? Aqui no Brasil tem aquela cultura do dividendo, que não paga imposto, e por isso as pessoas gostam muito de receber o dividendo. E as empresas gostam de pagar para os seus acionistas. E aí, lá fora, não tem isso. Então, quando isso acontece, ou as empresas fazem recompra de ações para poder não pagar os impostos, ou elas simplesmente não distribuem dividendos naquela hora para poder revestir na empresa, e aí não precisa pagar também esse imposto, só vai pagar quando distribui dividendo. E isso faz com que as empresas cresçam. Então, a cultura do dividendo a qualquer custo, eu quero dividendo, a gente vai ver aqui que isso atrapalha muitas e muitas vezes, porque dividendo é bom, sim, na hora certa. Dinheiro no meu bolso, na hora certa. Enquanto a empresa estiver fazendo um bom trabalho com o meu dinheiro, ganhando mais do que eu conseguiria ganhar com o meu suor. Imagina uma empresa retornando 30%, 40% ao ano, que é o seu ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Para que eu vou querer esse dinheiro no meu bolso se eu não consigo retornar tudo isso? Pense nisso quando você for escolher bem sua empresa. Então, lá nos Estados Unidos tem sim essas empresas que são vacas leiteiras, que geram lucros, geram caixa e distribuem dividendos periodicamente. Não precisa ser dividendos monstruosos. Bons dividendos, sim. Quais são essas empresas e como é que você participa? Primeiro, para participar, você tem que comprá-las individualmente, que é mais difícil, ou você pode participar de um ETF. O principal deles é o NOBL. O que é um ETF? É um fundo passivo. O que é passivo? Ele vai simplesmente replicar esse índice chamado Dividend Aristocrats. O legal, quando é passivo, é que ele é barato. Você tem muito fundo que cobra 2% de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance. Olha quanto isso é caro, pessoal. Sabe quanto é que um fundo desse cobra? E ele é considerado um fundo caro, um ETF caro. Ele cobra 0,35 por ano. E é considerado um ETF caro. Tem ETF que cobra 0,06 por ano, porque o trabalho dele é só replicar um índice. Você está extremamente exposto a um negócio super legal e não precisa deixar o seu rim lá para que seja administrado por alguém que muitas vezes não consegue nem bater o mercado, porque não existe super-herói. Não é que eles não sejam bons, é que as taxas são tão altas que o alfa que esses gestores geram muitas vezes fica na taxa, infelizmente. Olha as empresas aqui, pessoal. ExxonMobil, Chevron, nós temos aqui Cardinal Health, nós temos aqui Franklin, 3M, Kimberly-Clark, nós temos Coca-Cola, nós temos aqui a PepsiCo, nós temos várias empresas. A média, você tem uma ideia de dividendos, você fala, nossa, mas só isso. A que mais paga aqui, que é de petróleo, 4,49. Nesse ano até estão pagando um pouquinho melhor, mas no geral, pessoal, 4,49, 4,24, que é um dividendo excelente para o padrão americano. Muitos americanos fazem planejamento para poder ganhar 4% ao ano. Imagina se ganhar só dividendo, já é maravilhoso, 4% acima da inflação, porque essas empresas, além de pagar dividendo, tendem a se valorizar. Ó. A ExxonMobil retornou 74%, e algumas retornaram 370%, algumas até caíram, mas distribuíram dividendo, o que não é legal, tipo a Walgreens, que é uma rede gigantesca de farmácia. Então, não fique tão iludido com dividendos. Faça assim uma boa escolha de boas ações, sempre é o mais importante. Dividendo vem na hora certa. Agora, uma outra notícia interessante é a Cielo. A Cielo, o JP Morgan rebaixou o seu preço-alvo em 25%. E aí, as ações da Cielo, com isso, acabam sofrendo de uma maneira geral. É óbvio, essas indicações são sempre importantes, mas é aquela profecia autorrealizável. O JP Morgan vai lá e fala: olha, Cielo, eu acho que eu errei a mão aí, não acho mais que ela vale 8, não, agora só vale 6. E aí fez um corte de 25%. E aí o pessoal fala, putz, se os caras estão falando, então esse negócio não vale mais 8, agora vale 6. E aí a ação começa a cair com medo das pessoas. Como muitos grandes gestores dizem, e aí a gente precisa pensar se isso é uma realidade ou não, tem muita gente que perde dinheiro com medo de perder dinheiro. Vai mexer no negócio que não precisava mexer, acaba
perdendo dinheiro. Vamos ver como é que está o desempenho da Cielo hoje. É óbvio, a Cielo está aí caindo, 2,75, já vinha caindo já, e aí um negócio que podia chegar até 6 agora, ou 8, né? Vai chegar no máximo até 6, é difícil dizer. A verdade é que a Cielo é uma das campeãs aí, vem subindo bastante aí no último ano, foi a campeã de alta no último ano, subiu mais de 100%, chegou a estar cotada abaixo de R$ 2 no começo de 2022, aí fechou o ano, ó, quer ver? Perto aqui dos R$ 5, ou seja, uma subida extremamente importante, e agora está caindo de novo, as médias estão todas apontando para baixo. Ó. Quando essa média aqui ultrapassar essa média aqui, vai ficar ruim. Então, se chegarmos ao preço dessa média aqui, pessoal, começa a ficar ruim de novo, tá? Então, vamos torcer para que ela suba, para que isso não aconteça, é difícil não acontecer, mas se ela tiver uma tendência de queda de uma forma geral, no curto prazo, tudo apontando para baixo, é bem ruim. E aí pode ser que você tenha mais uma queda. Não esqueça que Cielo, de uma forma geral, já vem caindo há muitos anos. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha quanto que ela já caiu, ela chegou a custar mais de R$ 20. E aí você pensa, ah, legal, invisto ou não invisto em Cielo, é bom ou é ruim? O que eles estão dizendo aqui, de uma forma geral, é que a revisão se deu principalmente por conta do maior custo de capital, refletindo o aumento do risco de concorrência e menor crescimento do volume de pagamentos no setor. Isso aqui vem acontecendo com a Cielo há muito tempo, não é de agora. Então, essa notícia não é muito nova para poder merecer uma revisão. O corte na recomendação do preço-alvo são feitos também após a disparada de mais de 150% da Cielo desde a mínima em 2021. Os analistas ainda destacam que os investidores esperam por picos de rendimento no segundo trimestre de 2023 para sair da tese, mas sair pode ser difícil. O próximo balanço deve ser potencialmente recorde, mas nos trimestres anteriores, números fortes foram seguidos por baixa no desempenho das ações, ou seja, o negócio subiu e o negócio caiu. E aí você vê, legal, mas a Cielo está bem das pernas ou não está? Dependente da cotação. Olha, já esteve melhor, já esteve pior. Essa é uma realidade para muitas empresas. Olhando para a Cielo especificamente, pessoal, a gente vê o seguinte, ó, aí pegando aqui do site do Investidor 10 primeiro, a Cielo tem uma cotação de 4,58, valorizou-se nos últimos 12 meses 20%, que é muito bom. Preço sobre lucro 7,93, não é de todo ruim, isso aí dá uns 13 ou 14 de poder de pagar dividendo, 13 ou 14%. Está um pouco acima do seu valor patrimonial, se ela já foi negociada quase 100 vezes o seu valor patrimonial, o negócio era absurdo. Dividend yield 6,52. E aí, você vê que daqui, desse ponto para cá, caiu, subiu, chegou a estar aqui em 2017 ainda cotado perto de 20. Depois teve uma queda monstruosa, que é mais de 90%, e agora deu uma recuperada. Então, se a gente for ver, a Cielo, nos últimos 10 anos, caiu, ajustado pela inflação, 74%. Não ajustado pela inflação, nós temos 54% de queda, mas no último ano, bem subido, o que é bom. Preço sobre lucro, valor patrimonial, como eu falei, paga quase metade do seu lucro em dividendo, a margem dela não é ruim, 15, acima de 15%, ela tem aqui uma dívida, cadê a dívida? Dívida sobre o patrimônio de 0,36, o que é bem tranquilo, até 1 seria tranquilo, isso aqui até 3 seria tranquilo, a gente está com 1,03, então, se ela está tranquila. Não tem um crescimento de fato nos últimos 5 anos, crescimento médio na sua receita nem nos seus lucros, o que não é bom. E a empresa é uma empresa que tem uma liquidez até bacana. Quando a gente olha aqui para dividendos, você vê que a Cielo, ela distribuiu atualmente 6,52, mas a média dela é até maior, o dividend yield dela é quase 8%. Então você veja, 2018 pagou um dividendo bem legal, depois caiu, aí veio pandemia, despencou, depois recuperou de novo e voltou para um patamar legal de dividendos. A questão toda é, por mais que a Cielo tenha se recuperado, ela não tem mais aquele lucro todo, não tem mais aquele preço, e a gente vai ver tudo isso. Para ela voltar para os R$ 20 é bem complicado, pessoal. Comparando com outras empresas do setor, não é muito bem do setor, talvez a GetNet, mas não é muito bem do setor. Você tem a Boa Vista, você tem a B3, que é são empresas de serviços financeiros, mas não tem muito a ver com a Cielo. A Cielo tem o melhor dividend yield, o B3 tem o maior valor de mercado, melhor margem também para a B3, mas são negócios totalmente diferentes. Então você vê, não tem muita comparação da Cielo com essas outras empresas aqui. Mas uma coisa muito legal, a gente sempre fala aqui que o preço segue o lucro. Veja o que aconteceu com o lucro da Cielo em verde e com a sua cotação. 2009 foi subindo, seu lucro e seu preço foi acompanhando. Aí ficou num patamar alto.
Quando o lucro começou a cair, o preço também começou a cair. E agora que o lucro começou a subir, o preço também está tendendo a subir. Bom, o pessoal já está aqui prevendo que talvez aconteça uma queda de lucro de novo, por isso deu essa estagnada. Mas vejam como é que, no geral, preço segue lucro, e é isso que importa, a empresa tem que dar lucro. Aqui agora, entrando na parte do Status Invest, você tem aqui um módulo de forecast, como um módulo de previsão, que pega alguns analistas, 8 deles recomendando compra forte para Cielo, 5 recomendando neutro, e aí agora o próprio Morgan Stanley está recomendando aí, o JP Morgan, na verdade, está recomendando aí que tenha um decréscimo no preço da Cielo. No geral, esse preço que ela colocou agora, 6, é parecido com o preço que a gente tinha, 6,64, ainda tem um upside aí de 44%, bem legal. Quando a gente fala de volatilidade, ela é até bastante volátil, né? 42 de volatilidade contra 18 ou 19 no mercado, tem um tag along de 100%, quer dizer que se for vendido, você, investidor, ganha o mesmo valor que os acionistas majoritários, e sim, tem uma excelente liquidez, tem um monte de mercado de opções aí para a nossa querida Cielo. Evento corporativo, pessoal, dividendos. Geralmente ela paga ali em março, em setembro. Para quem gosta de olhar isso novamente, não acho que é assim que você tem que olhar, você tem que se planejar para ter o seu dinheiro dividendos no final do ano e usá-lo todo no ano que vem, como você quiser, não ficar escolhendo empresa por quando ela paga dividendo. Mas para quem quer, tá aí, beleza. Então, estamos aí com o Cielo. Empresa boa, empresa ruim? É boa, sim. Porém, já foi melhor e está simplesmente seguindo aquilo que o mercado permite, que é o mercado mudou, a Cielo mudou, e é isso que muita gente tem medo com os bancos também. Por fim, mas não menos importante, o que está acontecendo com o Tesouro Direto? O Tesouro Direto está posto com umas taxas mais baixas da história. Vários títulos. Esses aqui, que são títulos mais recentes, 29, 33, já atingiram mínimas históricas. Não é muito longe essa história, é um pouco mais de um ano, mas vejam, é um momento muito bom. Então pense, começou aqui o 2029, o título que vence em 2029, daqui a um pouco mais de 6 anos. 2022, pouco mais de um ano, ele estava aqui em 11 e pouquinho, 11,5, 11,40, subiu para 12 e pouco, caiu para perto de 11,20 aqui, subiu de novo para cima de 13, aí caiu durante esse período aqui que vai de outubro, eleição e tudo mais. Depois das eleições ele disparou, chegou ali próximo dos 14% de Tesouro Direto, ficou liberando 13, acima de 13,5%, 14% de vez em quando, e depois, se a gente for olhar de março para cá, os últimos 3 meses, despencou ali de 13,70 mais ou menos para próximo de 11%, ou seja, uma queda muito grande. O que acontece quando tem essas quedas? Se você comprou o tesouro nessas épocas aqui, pessoal, de juros mais altos, e ele não existe mais no mercado esse tesouro com juros altos, o seu PU, que a gente chama de preço unitário, dispara. A taxa cai, o seu PU dispara, e aí você ganha muito dinheiro. Olha o rendimento aqui no site do Mais Retorno do Tesouro Direto nos últimos meses. Note que ano passado, 2022, ele capengou, caiu nessas altas e baixas aqui, ele foi só perdendo. Perdendo. Aí começou agosto, setembro, já ganhou um dinheirinho, novembro despencou, pessoal. Por que despencou? Novamente, se a gente olhar aqui para novembro, se os juros dispararam, o tesouro perdeu dinheiro. Por quê? Você comprou um tesouro aqui e agora tem um tesouro muito melhor no mercado, você se deu mal. Só que aí veio dezembro, subiu bem, janeiro corrigiu, fevereiro, mais ou menos, olha de março para cá, que é o que a gente está vendo. De março para cá despencou. Em um mês, você ganharia 4,81, outro mês 2,76, em maio 5,49. Em um único mês, pessoal. Tesouro Direto. Tesouro é a coisa mais segura que tem. Olha o quanto que você estaria ganhando. Então, só esse ano, estamos falando ainda de 5 meses e pouquinho, mais de 13% de ganho só no Tesouro Direto. E ano passado, um pouquinho mais de 3%. Então, Tesouro é isso. Como tem marcação a mercado, o negócio vai subindo e descendo, e você tem que saber o momento certo de entrar e de sair. Por último, Haddad e Alckmin anunciam descontos de carro que vão variar entre R$2.000 e R$8.000. É uma notícia legal, bacana, sempre incentivando o mercado de carro. Eu acho bem complicado, porque a gente já tem carro demais por aí, para falar a verdade, e a gente deveria incentivar outros tipos de meio de transporte, outras coisas, mas a gente sabe que esse nosso Brasilzão, principalmente no governo do Lula, é sempre muito ligado com a indústria automotiva. Ônibus, caminhões e carros de passeio até R$120 mil vão receber o incentivo fiscal
de 1,5 bilhão do governo federal com o objetivo de reduzir o preço do veículo e aquecer o setor. O anúncio foi feito na segunda-feira pelo Haddad e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Apesar do incentivo ter sido feito primeiro para carros, vai acabar pegando outros tipos de transporte de veículos, como automotivos de carga e ônibus, e do total 1,5 bilhão que a equipe econômica reservou para o programa, estão mantidos os 500 milhões previstos originalmente para reduzir o preço dos carros, foi o que disse aí a CNN. Então notem, nós temos um mercado bom hoje, um mercado subindo bem, um mercado aí super animado, e a gente espera que assim continue, espero que seja assim, espera que as notícias sejam boas e que as taxas de juros continuem caindo para a gente poder ganhar dinheiro. A verdade é que a gente vai falar ainda mais sobre fundo imobiliário, sobre ações, sobre os melhores para você escolher, mas notem, na própria Harami, nas empresas que a gente está vendo aí, que tem investimentos em tesouro, esses títulos estão subindo muito. A gente mesmo tem carteira diversificada que está disparando. Por quê? Porque a gente tem bastante tesouro lá também. Ações estão subindo? Ações também estão subindo. Fundo imobiliário está subindo? Está subindo pra caramba. Se as pessoas tiraram seus dinheiros dos títulos pré-fixados naquela balançada toda, nos títulos IPCA+, naquela balançada toda que o negócio não saia do lugar, dos fundos imobiliários e das ações, essas pessoas estão chorando agora, porque estão ganhando seu 1% ao mês, sem correção da inflação, no seu chamado tesouro, no seu chamado renda fixa, né? Que a gente chama de pós-fixado, que é o Selic, o CDI, está ganhando 1,1, 1,2, que é bacana, beleza. Só que você tem investimento pagando 5, 6, 7, 10% ao ano, ao mês, e você está perdendo porque você tem medo de investir na hora certa. E você tem que comprar ao som dos canhões, quando está todo mundo fugindo, e vender ao som dos violinos, quando está todo mundo no oba-oba. E é assim que você vai aprender a ganhar dinheiro em investimentos, ganhar dinheiro na bolsa. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir. E se você gosta desse tipo de conteúdo como um todo, não esquece de compartilhar com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tipo de conteúdo. Por hoje é só, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um abraço.